Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação da live do dia 26 de setembro, volume 11, trecho 118. A alma que vive na divina vontade, conforme vai atuando bem, faz sair de Deus esse bem. Continuo meus dias amargos. Jesus abençoado, vem muito pouco, e se eu me lamentar, ou me responde com um soluço, ou então me diz: minha filha, você sabe que eu não venho frequentemente, porque os castigos se vão tornando mais severos. Então, por que se lamenta? Então, a ausência de Jesus para Luísa significa que ele está castigando, que ele está enviando os castigos sobre a humanidade, porque a justiça divina assim exige, né? É o equilíbrio, né? Para que Jesus não seja tão ofendido e nada aconteça, é necessário que a criatura receba, né, muitos castigos que são correções, né? É o amor de Deus sobre a criatura. Mas, né, muitas pessoas não compreendem que isso é o mais puro amor, né? É um pai que ama e que corrige, e é necessário, né, que esses castigos sejam enviados pela justiça divina sobre a humanidade tão distante de Deus. E a Luísa diz: mas eu cheguei a um ponto em que eu não podia mais e rompi em pranto. E Jesus, para tranquilizar-me e fortalecer-me, veio, e quase toda a noite passei com Jesus. Agora me beijava, me acariciava, me sustentava, agora se lançava em meus braços para tomar repouso, agora me fazia ver o terror das pessoas, quem fugia de um ponto e quem de outro. Então, Jesus ele se compadece, né, do sofrimento das criaturas. Ele sofre, né, ao ver as criaturas sofrerem, né, tanto o que as pessoas que compreendem, né, como aqueles que estão recebendo os conhecimentos no livro do céu, né, tanta luz de conhecimento sobre o agir, né, de Deus, tanto aqueles que já têm esse conhecimento sofrem porque é o sofrimento de Jesus. Jesus sofre em cada um, né? Então, quando ele está enviando os castigos, ele está sofrendo ali em cada criatura. Então, ele sofre de toda forma, né? E esse pranto da Luísa, né? Esse choro dela, é porque ela não queria ficar privada de Jesus, ela também não queria que Jesus enviasse os castigos, porque quando ele estava junto dela, ela conseguia fazer com que ele amenizasse os castigos, e aí Jesus não sofreria nas criaturas. Então a Luísa só se preocupava com Jesus, né, e com a salvação das almas. Ela não estava preocupada se a pessoa, o parente dela que mora em tal lugar ia sofrer os castigos. Não, ela não estava preocupada com isso, né? Ela só se preocupava com ele. Aí ele veio, né, vendo tanto sofrimento dela, ele veio amenizar um pouco desse sofrimento dela, veio, né, ficar a noite toda com ela, para tranquilizar ela, para fortalecer ela, né? Porque ele mostrava também, né, o terror das pessoas quando ele estava castigando, né? As pessoas fugiam de um lado para outro, né? As pessoas desesperadas, por quê? Porque as pessoas, elas não põem a confiança em Deus, né? Elas põem a confiança em si mesmas, né? E quando acontece, não sei que tipo de castigo Jesus estava enviando, mas, por exemplo, aquelas enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul, né? As pessoas desesperadas, né? Tentando salvar seus bens, tentando
ou fugir, né, para não morrer também ali, né, desesperadas, porque não compreendem, né, que tudo isso é permissão de Deus, né, que está acontecendo. É uma purificação das almas para elas se desapegarem, né, das coisas do mundo. Pessoas muito apegadas, não só eles, eu estou dizendo todas as pessoas, né, são muito apegadas a bens materiais, principalmente esses que são mais apegados, né, que não querem perder nada de jeito nenhum, nem um centavo. Essas pessoas são as que mais sofrem quando acontecem essas catástrofes e elas, né, elas veem que perderam alguma coisa, né, que não pôde salvar por ela mesma, pela própria força dela, por algum ato dela mesma em direção àquilo, né? E aí ela vai compreender, né, que depende de Deus, né? É que Deus é que vai sobrar disso tudo, assim, digamos, né? Ela vai ver que o que importa mesmo é o espiritual e não o material. Muitas pessoas vão se voltar para Deus nessas catástrofes, nessas coisas que acontecem por permissão de Deus, porque a criatura está muito desconectada das coisas espirituais, está muito no materialismo, né? No ganhar, no ser, no ser não, no ter, né? No ser não, ninguém quer ser. Só se for para ser melhor do que o outro, aí sim. Então, Jesus, né, ele mostrava tudo isso para ela e ela sofria demais. Então, Jesus é que via, né, e vinha aliviar o sofrimento dela, né? Também, e ao mesmo tempo, ele também tomava repouso, né? Ela também dava um repouso para Jesus, porque enquanto ela estava sofrendo ali, ao ver tudo aquilo, é como se ela estivesse tomando para si, né, as dores de Jesus e aí ele ficasse sem a dor, né? É algo assim que a gente não consegue explicar com palavras, né? Somente pela pela fé, né, que nós compreendemos isso, né? O Espírito Santo que nos faz acreditar, né, em tudo isso que nós lemos aqui, que realmente isso aconteceu com Luísa e acontece com todos aqueles que tomam conhecimento desses ensinamentos, né, do livro do céu, dessas luzes, de tudo isso que ele traz para nós sabermos, né, como realmente as coisas acontecem. Aí Jesus vem responder: minha filha, o que eu contento no poder, a alma o contém na vontade. Desculpa, o que eu contenho no poder, a alma o contém na vontade. Assim que todo bem que verdadeiramente quer fazer, eu vejo como se na realidade a alma o tivesse feito. Eu tenho querer e poder. Se quiser, posso. Em troca, a alma muitas coisas não as pode, e o querer suplanta ao poder. E assim vai se assemelhando a mim, e eu vou enriquecendo a alma com todos aqueles méritos que contém sua boa vontade e que quer fazer a sua vontade. Eu entendo que a partir do momento que a pessoa tem um conhecimento, né, da vontade divina, que ela lê esses escritos, né, do livro do céu, e ela conhece, né, a vida divina que Deus quer que todas as criaturas tenham, né, é voltar à ordem pela qual elas foram criadas, né, e então a alma vai conter na vontade dela o que Jesus contém no poder dele. Então, todo bem que a criatura fizer, ele vê a intenção, ele vê como se na realidade a alma o tivesse feito, né, como se tivesse realizado. Por quê? Porque Jesus ele tem o querer e o poder, né? Se ele quer, ele pode, mas nós não, né? Nós criaturas humanas, né, a criatura humana, muitas coisas nós não podemos, né? Então, o nosso querer, a nossa vontade suplanta ao poder. E assim vai se assemelhando a Jesus. E ele vai enriquecendo a alma com aqueles méritos que contém a boa vontade e que quer fazer a sua vontade. Então,
Quando nós desejamos muito, né, conhecer a Deus, nós temos uma vontade muito grande, então é como se nós pudéssemos, porque nós vamos nos assemelhando a Jesus, nós vamos tornando cada vez mais parecidos com Ele, porque nós vamos vivendo da mesma vontade dele. Depois acrescentou: minha filha, quando a alma se dá toda a mim, eu estabeleço nela minha morada. Muitas vezes me agrada fechar tudo e ficar às escuras. Outras vezes me agrada dormir e a alma a ponho como sentinela, a fim de que não deixe vir a ninguém a incomodar-me e interromper meu sonho. E, se necessário, deve ela enfrentar o desconforto e responder por mim. Outras vezes me agrada abrir tudo e fazer entrar os ventos, as friezas das criaturas, os dardos das culpas que me mandam e tantas outras coisas. E a alma deve estar contente de tudo. Deve me deixar fazer o que quero. É mais, deve fazer minhas coisas. E se não sou livre de fazer o que quero, seria um infeliz nesse coração se devesse estar atento em fazer sentir quanto gozo e ocultar, apesar de meu sofrimento. Assim que onde estaria a minha liberdade? Tudo está em minha vontade. E se a alma toma toda a substância de meu ser e me encerra e me encerra a todo eu nela. E conforme vai operando bem, tendo nela a substância de minha vida, faz sair esse bem de mim mesmo, e saindo de mim, como raio de luz, corre para o bem de todas as criaturas. Para que o reino se forme dentro da criatura, para que Jesus estabeleça na alma da criatura a morada dele, é somente quando a alma se dá toda a Ele, quando ela se esvazia de si mesma, quando ela não pensa mais em si, quando ela não se vê mais, quando ela não se preocupa mais com ela, com o que os outros pensam dela, com nada mais referente a si mesma. Então aí quando Jesus, ele vê que a alma se dá toda a Ele, então ela sendo a morada dele, ele pode fazer o que bem entender. Ele pode se fechar dentro da criatura, ficar nas escuras ali, né? Não permitindo que a criatura veja nada do que está acontecendo naquele momento, em determinada situação. Ela não enxerga, ela passa por uma situação assim complicada e ela não compreende. Mas depois, né, ele ilumina a criatura. Se ela estiver se dando toda a ele, estiver num relacionamento com ele, estiver conectada com ele, né, sempre procurando entender, né, o paraquê das coisas, ele mostra. Mas, às vezes, ele quer dormir, ele quer descansar na alma da criatura, porque ele é muito ofendido, ele sofre muito. E ele quer encontrar repouso na alma da criatura. Para isso que nós existimos, não para nada mais. Nós existimos por Jesus, para Jesus. Né? Tudo que foi criado, céu, terra, mar, flores, plantas, tudo foi porque Jesus viria à terra. Senão nada teria criado. Então é tudo por Jesus. Então, por quê? Porque Jesus ia estar em cada criatura. Então, faz sentido, né, pensar dessa forma, né, da criatura ser a morada dele aqui na Terra, né, viver em cada criatura, desfrutando de tudo que Deus criou, né. Jesus gostaria, né, de estar desfrutando tudo dentro das criaturas, né, de ter o reino dele dentro de cada criatura, mas ainda não acontece isso. Mas vai acontecer, mas não vai ser em todas, mas muitas vão, né, formar o reino na alma. E aí, ele quer que a alma se ponha como um sentinela, né, para não deixar ninguém incomodar Jesus, não interromper o descanso dele naquela alma.
Então, por isso que ele se fecha muitas vezes. Ele quer, né, um descanso, né? É uma reparação que nós fazemos, é a gente tomar o sofrimento dele para nós, quando a gente vê, principalmente no YouTube, né? Quanto Jesus é ofendido. E a gente olha ali e a gente sofre, né? A gente sofre a dor de Jesus. Então a gente está se colocando como sentinela, né? Para ficar atento, né? O que está acontecendo com Jesus. E se necessário, a alma, né? Deve enfrentar o desconforto e responder por ele, né? Se em alguma ocasião, né? Alguém estiver fazendo alguma coisa que está ofendendo a Jesus na nossa frente, né, e a gente tiver a oportunidade de falar, de defender Jesus, a gente vai enfrentar e vai responder por Jesus, a gente vai falar a verdade para aquela criatura. Jesus também diz, outras vezes, agrada abrir tudo, né, e fazer entrar os ventos, as friezas das criaturas, então a gente sente como se nós mesmos estivéssemos sofrendo uma frieza com relação às coisas de Deus, né? Mas isso é a frieza das criaturas que Jesus está sentindo em nós. Dardos de culpas que mandam a Jesus, né? Quantas pessoas sentem culpadas por tantas coisas que às vezes nem é pecado, né? Não é nada assim que a criatura deva ficar tão mergulhada na culpa, né? Muitas pessoas morrem assim às vezes com culpa de coisas que não eram para ela ter esse tipo de sentimento, né? Que se elas fossem se confessar, se elas compreendessem realmente o amor de Deus, a misericórdia de Deus, elas não iam sentir essa culpa, porque quando a gente ama a Deus e faz de tudo, né, para viver uma vida de santidade, não tem para que a pessoa sentir culpa. Mas às vezes a alma, né, que vive na divina vontade vai sentir culpa por causa da culpa das outras criaturas. Então são tantas coisas, né, que mas a alma deve estar contente de tudo, deve deixar Jesus fazer o que ele quer, né, porque é a morada dele, né, é dele, é ele que vai, né, colocar ali dentro o que ele quiser, né, e nós devemos fazer das coisas dele as nossas coisas, senão ele não vai se sentir livre para fazer o que ele quer. Ele seria infeliz no coração, né? Se ele devesse estar atento em nos fazer sentir a alegria, né? Ou então ocultar, né? Essa alegria, essa felicidade. E apesar do sofrimento dele, né? Em ter que estar atento para fazer a gente sentir tudo isso, né? Onde estaria a liberdade dele? Né? Ele não ficaria livre. Nós é que temos que ficar atentos para corresponder àquilo que Jesus está colocando na nossa alma, né? Como que ele está querendo viver, né? Nessa morada, né? Então, ele diz que tudo está na vontade dele. E se a alma toma essa vontade, quer dizer, se a alma realmente deseja viver na divina vontade, se a alma se dá toda a ele, né, ela toma toda a substância do ser de Jesus e encerra a Jesus todo nela, encerra a divina vontade toda nela. E conforme ela vai operando bem, ela vai fazendo bem, né? Ela, que são os atos feitos na divina vontade, né? Tendo nela essa substância da vida divina, ela também faz sair esse bem do próprio Jesus, né? Porque ela vai conter nela toda a substância da vida de Jesus. Então, vai sair, esse bem sair de Jesus mesmo. Como um raio de luz, corre para o bem de todas as criaturas, né? Vai iluminando todas as criaturas, vai produzindo esses frutos de luzes, né? Luz de conhecimento sobre ele, sobre o plano dele, sobre a vontade dele, sobre o querer dele, sobre o amor dele. Vai espalhando, né, de forma universal para todas as criaturas, né? Como um raio de sol, né, que
É um raio de luz que atinge a toda parte, onde ele alcança, né? Ele alcança todo o planeta. Não tem lugar que ele não alcance. Então, é assim, né, que acontece com a criatura que vive na divina vontade, né? Toma de Jesus esse bem e faz com que todas as criaturas recebam. É um canal, né? Ela se torna um canal para poder Jesus agir, né, sobre todos, né? Porque tem muitos que não conhecem a verdade. Então, e talvez nunca chegue à mão deles um livro do céu, mas eles vão ter um conhecimento infuso ali que no momento certo, né, vai ser despertado, né, que Deus vai despertar a pessoa para ela compreender muitas coisas e se converter, né, e mudar de vida, né, e para ser salva, né, esse é o objetivo dele, salvar as almas. Amém. Fiat. Continuo meus dias amargos. Jesus abençoado, vem muito pouco, e se eu me lamentar, ou me responde com um soluço, ou então me diz: minha filha, você sabe que eu não venho frequentemente, porque os castigos se vão tornando mais severos. Então, por que se lamenta? Então, a ausência de Jesus para Luísa significa que ele está castigando, que ele está enviando os castigos sobre a humanidade, porque a justiça divina assim exige, né? É o equilíbrio, né? Para que Jesus não seja tão ofendido e nada aconteça, é necessário que a criatura receba, né, muitos castigos que são correções, né? É o amor de Deus sobre a criatura. Mas, né, muitas pessoas não compreendem que isso é o mais puro amor, né? É um pai que ama e que corrige. E é necessário, né, que esses castigos sejam enviados pela justiça divina sobre a humanidade tão distante de Deus. E a Luísa diz: mas eu cheguei a um ponto em que eu não podia mais e rompi em pranto. E Jesus, para tranquilizar-me e fortalecer-me, veio, e quase toda a noite passei com Jesus. Agora me beijava, me acariciava, me sustentava, agora se lançava em meus braços para tomar repouso, agora me fazia ver o terror das pessoas, quem fugia de um ponto e quem de outro. Então, Jesus ele se compadece, né, do sofrimento das criaturas. Ele sofre, né, ao ver as criaturas sofrerem, né, tanto o que as pessoas que compreendem, né, como aqueles que estão recebendo os conhecimentos no livro do céu, né, tanta luz de conhecimento sobre o agir, né, de Deus, tanto aqueles que já têm esse conhecimento sofrem porque é o sofrimento de Jesus. Jesus sofre em cada um, né? Então, quando ele está enviando os castigos, ele está sofrendo ali em cada criatura. Então, ele sofre de toda forma, né? E esse pranto da Luísa, né? Esse choro dela, é porque ela não queria ficar privada de Jesus. Ela também não queria que Jesus enviasse os castigos, porque quando ele estava junto dela, ela conseguia fazer com que ele amenizasse os castigos, e aí Jesus não sofreria nas criaturas. Então a Luísa só se preocupava com Jesus, né, e com a salvação das almas. Ela não estava preocupada se a pessoa, o parente dela que mora em tal lugar ia sofrer os castigos. Não, ela não estava preocupada com isso, né? Ela só se preocupava com ele. Aí ele veio, né, vendo tanto sofrimento dela, ele veio amenizar um pouco desse sofrimento dela, veio, né, ficar a noite toda com ela, para tranquilizar ela, para fortalecer ela, né? Porque ele mostrava também, né, o terror das pessoas quando ele estava castigando, né? As pessoas fugiam de um lado para outro, né? As pessoas desesperadas, por quê? Porque as pessoas
elas não põem a confiança em Deus, né? Elas põem a confiança em si mesmas, né? E quando acontece, não sei que tipo de castigo Jesus estava enviando, mas, por exemplo, aquelas enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul, né? As pessoas desesperadas, né? Tentando salvar seus bens, tentando ou fugir, né? Para não morrer também ali, né? Desesperadas, porque não compreendem, né? Que tudo isso é permissão de Deus, né? Que está acontecendo. É uma purificação das almas para elas se desapegarem, né? Das coisas do mundo. Pessoas muito apegadas, não só eles, eu estou dizendo todas as pessoas, né? São muito apegadas a bens materiais, principalmente esses que são mais apegados, né? Que não querem perder nada de jeito nenhum, nem um centavo. Essas pessoas são as que mais sofrem quando acontecem essas catástrofes e elas, né? Elas veem que perderam alguma coisa, né? Que não pôde salvar por ela mesma, pela própria força dela, por algum ato dela mesma em direção àquilo, né? E aí ela vai compreender, né? Que depende de Deus, né? É que Deus é que vai sobrar disso tudo, assim, digamos, né? Ela vai ver que o que importa mesmo é o espiritual e não o material. Muitas pessoas vão se voltar para Deus nessas catástrofes, nessas coisas que acontecem por permissão de Deus, porque a criatura está muito desconectada das coisas espirituais, está muito no materialismo, né? No ganhar, no ser, no ser não, no ter, né? No ser não, ninguém quer ser. Só se for para ser melhor do que o outro, aí sim. Então, Jesus, né? Ele mostrava tudo isso para ela. E ela sofria demais, então Jesus é que via, né, vinha aliviar o sofrimento dela, né? Também, e ao mesmo tempo ele também tomava repouso, né? Ela também dava um repouso para Jesus, porque enquanto ela estava sofrendo ali, ao ver tudo aquilo, é como se ela estivesse tomando para si, né, as dores de Jesus e aí ele ficasse sem a dor, né? É algo assim que a gente não consegue explicar com palavras, né? Somente pela, pela fé, né, que nós compreendemos isso, né? O Espírito Santo que nos faz acreditar, né, em tudo isso que nós lemos aqui, que realmente isso aconteceu com Luísa e acontece com todos aqueles que tomam conhecimento desses ensinamentos, né, do livro do céu, dessas luzes, de tudo isso que ele traz para nós sabermos, né, como realmente as coisas acontecem. Aí Jesus vem responder: minha filha, o que eu contento no poder, a alma o contém na vontade. Desculpa, o que eu contenho no poder, a alma o contém na vontade. Assim que todo bem que verdadeiramente quer fazer, eu vejo como se na realidade a alma o tivesse feito. Eu tenho querer e poder. Se quiser, posso. Em troca, a alma muitas coisas não as pode, e o querer suplanta ao poder. E assim vai se assemelhando a mim, e eu vou enriquecendo a alma com todos aqueles méritos que contém sua boa vontade e que quer fazer a sua vontade. Eu entendo que a partir do momento que a pessoa tem um conhecimento, né, da vontade divina, que ela lê esses escritos, né, do livro do céu, e ela conhece, né, a vida divina que Deus quer que todas as criaturas tenham, né, é voltar à ordem pela qual elas foram criadas, né, e então a alma vai conter na vontade dela o que Jesus contém no poder dele. Então todo bem que a criatura fizer, ele vê a intenção, ele vê como se na realidade a alma o tivesse feito, né? Como se tivesse realizado. Por quê? Porque Jesus ele tem o querer e o poder, né? Se ele quer, ele pode, mas nós não, né? Nós criaturas humanas, né? A criatura humana, muitas coisas nós não podemos,
né? Então, o nosso querer, a nossa vontade suplanta ao poder. E assim vai se assemelhando a Jesus. E ele vai enriquecendo a alma com aqueles méritos que contém a boa vontade e que quer fazer a sua vontade. Então, quando nós desejamos muito, né, conhecer a Deus, nós temos uma vontade muito grande. Então é como se nós pudéssemos, porque nós vamos nos assemelhando a Jesus, nós vamos tornando cada vez mais parecidos com Ele, porque nós vamos vivendo da mesma vontade dele. Depois acrescentou: minha filha, quando a alma se dá toda a mim, eu estabeleço nela minha morada. Muitas vezes me agrada fechar tudo e ficar às escuras. Outras vezes me agrada dormir e a alma a ponho como sentinela, a fim de que não deixe vir a ninguém a incomodar-me e interromper meu sonho. E, se necessário, deve ela enfrentar o desconforto e responder por mim. Outras vezes me agrada abrir tudo e fazer entrar os ventos, as friezas das criaturas, os dardos das culpas que me mandam, e tantas outras coisas, e a alma deve estar contente de tudo, deve me deixar fazer o que quero, é mais, deve fazer minhas coisas, e se não sou livre de fazer o que quero, seria um infeliz nesse coração se devesse estar atento em fazer sentir quanto gozo e ocultar, apesar de meu sofrimento. Assim que onde estaria a minha liberdade? Tudo está em minha vontade, e se a alma toma toda a substância de meu ser e me encerra e me encerra a todo eu nela, e conforme vai operando bem, tendo nela a substância de minha vida, faz sair esse bem de mim mesmo, e saindo de mim, como raio de luz, corre para o bem de todas as criaturas. Para que o reino se forme dentro da criatura, para que Jesus estabeleça na alma da criatura a morada dele, é somente quando a alma se dá toda a ele, quando ela se esvazia de si mesma, quando ela não pensa mais em si, quando ela não se vê mais, quando ela não se preocupa mais com ela, com o que os outros pensam dela, com nada mais referente a si mesma. Então aí quando Jesus, ele vê que a alma se dá toda a ele, então ela sendo a morada dele, ele pode fazer o que bem entender. Ele pode se fechar dentro da criatura, ficar nas escuras ali, né? Não permitindo que a criatura veja nada do que está acontecendo naquele momento, em determinada situação. Ela não enxerga, ela passa por uma situação assim complicada e ela não compreende. Mas depois, né, ele ilumina a criatura. Se ela estiver se dando toda a ele, estiver num relacionamento com ele, estiver conectada com ele, né, sempre procurando entender, né, o paraquê das coisas, ele mostra. Mas, às vezes, ele quer dormir, ele quer descansar na alma da criatura, porque ele é muito ofendido, ele sofre muito e ele quer encontrar repouso na alma da criatura. Para isso que nós existimos, não para nada mais. Nós existimos por Jesus, para Jesus, né? Tudo que foi criado, céu, terra, mar, flores, plantas, tudo foi porque Jesus viria à terra, senão nada teria criado. Então é tudo por Jesus. Então, por quê? Porque Jesus ia estar em cada criatura. Então faz sentido, né, pensar dessa forma, né, da criatura ser a morada dele aqui na terra, né, viver em cada criatura, desfrutando de tudo que Deus criou, né? Jesus vai
gostaria, né, de estar desfrutando tudo dentro das criaturas, né, de ter o reino dele dentro de cada criatura, mas ainda não acontece isso. Mas vai acontecer, mas não vai ser em todas, mas muitas vão, né, formar o reino na, na alma. E aí ele quer que a alma se ponha como um sentinela, né, para não deixar ninguém incomodar Jesus, não interromper o descanso dele naquela alma. Então por isso que ele se fecha muitas vezes. Ele quer, né, um descanso, né? É uma reparação que nós fazemos, é a gente tomar o sofrimento dele para nós, quando a gente vê, principalmente no YouTube, né? Quanto Jesus é ofendido e a gente olha ali e a gente sofre, né? A gente sofre a dor de Jesus, então a gente está se colocando como sentinela, né? Para ficar atento, né? O que está acontecendo com Jesus. E se necessário, a alma, né, deve enfrentar o desconforto e responder por ele, né? Se em alguma ocasião, né, alguém estiver fazendo alguma coisa que está ofendendo a Jesus na nossa frente, né, e a gente tiver a oportunidade de falar, de defender Jesus, a gente vai enfrentar e vai responder por Jesus. A gente vai falar a verdade para aquela criatura. Jesus também diz, outras vezes, agrada abrir tudo, né, e fazer entrar os ventos, as friezas das criaturas. Então a gente sente como se nós mesmos estivéssemos sofrendo uma frieza com relação às coisas de Deus, né? Mas isso é a frieza das criaturas que Jesus está sentindo em nós. Dardos de culpas que mandam a Jesus, né? Quantas pessoas sentem culpadas por tantas coisas que às vezes nem é pecado, né? Não é nada assim que a criatura deva ficar tão mergulhada na culpa, né? Muitas pessoas morrem assim às vezes com culpa de coisas que não eram para ela ter esse tipo de sentimento, né? Que se elas fossem se confessar, se elas compreendessem realmente o amor de Deus, a misericórdia de Deus, elas não iam sentir essa culpa, porque quando a gente ama a Deus e faz de tudo, né, para viver uma vida de santidade, não tem para que a pessoa sentir culpa. Mas às vezes a alma, né, que vive na divina vontade vai sentir culpa por causa da culpa das outras criaturas. Então são tantas coisas, né, que mas a alma deve estar contente de tudo, deve deixar Jesus fazer o que ele quer, né, porque é a morada dele, né, é dele, é ele que vai, né, colocar ali dentro o que ele quiser, né, e nós devemos fazer das coisas dele as nossas coisas, senão ele não vai se sentir livre para fazer o que ele quer, ele seria infeliz no coração, né, se ele devesse estar atento em nos fazer sentir a alegria, né, ou então ocultar, né, essa alegria, essa felicidade, e apesar do sofrimento dele, né, em ter que estar atento para fazer a gente sentir tudo isso, né, onde estaria a liberdade dele, né? Ele não ficaria livre. Nós é que temos que ficar atentos para corresponder àquilo que Jesus está colocando na nossa alma, né? Como que ele está querendo viver, né, nessa morada, né? Então, ele diz que tudo está na vontade dele. E se a alma toma essa vontade, quer dizer, se a alma realmente deseja viver na divina vontade, se a alma se dá toda a ele, né, ela toma toda a substância do ser de Jesus e encerra a Jesus todo nela, encerra a divina vontade toda nela. E conforme ela vai operando bem, ela vai fazendo bem, né? Ela, que são os atos feitos na divina vontade, né? Tendo nela essa substância da vida divina, ela também faz sair esse bem do próprio Jesus, né? Porque ela vai conter nela toda a substância da vida de Jesus. Então, vai sair, esse bem vai ser
sair de Jesus mesmo. Como um raio de luz, corre para o bem de todas as criaturas, né? Vai iluminando todas as criaturas, vai produzindo esses frutos de luzes, né? Luz de conhecimento sobre ele, sobre o plano dele, sobre a vontade dele, sobre o querer dele, sobre o amor dele. Vai espalhando, né, de forma universal para todas as criaturas, né? Como um raio de sol, né, que é um raio de luz que atinge a toda parte, onde ele alcança, né? Ele alcança todo o planeta. Não tem lugar que ele não alcance. Então, é assim, né, que acontece com a criatura que vive na divina vontade, né? Toma de Jesus esse bem e faz com que todas as criaturas recebam. É um canal, né? Ela se torna um canal para poder Jesus agir, né, sobre todos, né? Porque tem muitos que não conhecem a verdade. Então, e talvez nunca chegue à mão deles um livro do céu, mas eles vão ter um conhecimento infuso ali que no momento certo, né, vai ser despertado, né, que Deus vai despertar a pessoa para ela compreender muitas coisas e se converter, né, e mudar de vida, né, e para ser salva, né, esse é o objetivo dele, salvar as almas. Amém. Fiat.